Bom, eu sou Enterprise Solutions Engineer no GitHub, eu trabalho nessa parte do GitHub que relaciona com as empresas, então é sempre interessante a gente falar que muita gente acha que o GitHub é só essa parte da comunidade, de código aberto, etc., mas não, a gente tem uma parte Enterprise, a gente tem uma parte que trabalha com as empresas e ajuda as organizações de todos os tamanhos a desenvolver software com mais qualidade e melhor também. Então, uma coisa que eu acho que eu queria trazer para cá, eu vi que assim, é sempre importante a gente pensar como que as empresas estão se desenvolvendo e mudando o mercado e como que isso é feito a partir do olhar das experiências de usuário, né? Então, das experiências de usuário. Então, se a gente for olhar assim, casos clássicos, por exemplo, na Netflix, no setor de mídia, quebrando aí as grandes empresas de comunicação, de transporte, a gente tem Uber, Lyft, etc., transformando o jeito que a gente tinha transporte antes, com táxis, etc. Mas aí tem outros casos também, se a gente for pensar, né? Por exemplo, o jeito que a Tesla veio apresentar projetos de carros e os novos carros dela. Primeiro que os carros começaram a apresentar 80%, 90% do seu valor de negócio dentro de um software. Então, a quantidade de software, de linhas de código que eles embarcam ali dentro é muito maior. Se a gente for pensar num projeto tradicional de empresas tipo, sei lá, a GM, eu sou de Minas, então aqui na cidade a gente sempre vê, por exemplo, tem a Fiat aqui perto, né? Então a gente sempre vê carros da Fiat que ficam passando na cidade, todos envelopados, assim, para você não saber qual é o carro que eles estão testando ali, passam de madrugada, eles tentam ao máximo esconder ali aquele projeto, né? Às vezes nem dentro da própria empresa todo mundo sabe do projeto. Enquanto quando você vai olhar para uma empresa tipo a Tesla, eles falam assim, olha, daqui de 3 a 5 anos eu vou lançar o Tesla Model X, esse carro vai ter essas funcionalidades, essas configurações, e a partir disso, se você quiser entrar na fila, você me dá aqui $5.000 para poder entrar na fila para receber o carro, e o projeto dele é esse. Então, assim, muda a perspectiva de como eu olho para um projeto e de como eu uso feedback o quanto antes das pessoas para poder melhorar o meu processo interno, né? Então, quando a gente olha para isso, é importante olhar e ver, né? Assim, quando a gente compara, aqui o CX é o Customer Experience, né? Então, as empresas que têm melhor experiência, entregam melhores experiências de usuário, elas têm os preços de ações dela maiores também e elas dão mais retorno para os acionistas e também para a própria empresa internamente, né? Então, coisas que a gente tem que aprender com esse pessoal. Acho que é importante esse slide, que ele é como se fosse um sumário de tudo que a gente ouviu falar ao longo desses 3 dias e pega até um pouquinho do que a Jane falou na apresentação dela. Inclusive, a gente usa bastante dos dados que o DevOps Institute gera para a gente poder pensar no futuro. Então, entrega rápido, experimente rápido para aprender, fazer iterações e se ajustar, ser mais dinâmico possível. Focar em inovação e diferenciação, fazer a mesma coisa não vai te dar valor de mercado, não vai te fazer ganhar relevância. Utilizar o open source para alavancar a sua organização e deixa o resto e aí você vai focar na parte que é relativo à inovação e o diferencial do seu negócio, que você consiga entregar código com confiança, com segurança, com constância também. Eu vou entrar um pouquinho nesse último tópico aqui com relação ao inner source. Então, assim, fazer essa colaboração interna dos seus times utilizando o inner source, utilizar o entendimento dos processos, mesma coisa que a Jane falou, então saber mensurar suas equipes e usar os números para otimizar os processos e expandir as equipes de desenvolvimento. Então, uma coisa que a gente sabe é que as equipes de desenvolvimento têm que estar no centro desses processos de inovação e transformação digital, né? Se a gente for olhar, é interessante olhar que essas empresas que a gente chama de disruptores, né? Eles entregam essas experiências do cliente mais rápido. Então, eles têm os dias, eles têm uma entrega de releases até 3 vezes mais rápido. Quando a gente for olhar, as empresas tradicionais na indústria demoram mais ou menos 30 dias entre releases e essas empresas que a gente chama de digital natives
tem ali uma média de 12 dias. E se a gente pegar um número que não é tão assertivo, mas que pode ser um bom indício, a gente pode olhar até nas avaliações dos apps mobile dessas empresas e ver que os digital natives têm aí uma avaliação 24% melhor do que os tradicionais. Então, quando a gente olha para essas empresas que são excelentes na parte de DevOps e que entregam software de qualidade e que entregam software que são vistos por todas as outras empresas como inovadores, seja na tecnologia que eles usam, seja nos processos internos, nas maneiras de organizar os times internos deles, a gente consegue ver que eles têm a deploy de código 200 vezes mais frequente, eles entregam falhas em produção 7 vezes menos falhas em produção e tem 700% mais chance de ter segurança integrada no processo de desenvolvimento. Então, menos chances ali de ter uma falha em produção, um bug, um problema de segurança em produção. E quando a gente vai olhar, existe essa tendência com que os times entreguem, façam build e deployment do código cada vez mais frequente, muito mais vezes ao dia. Então, se a gente for olhar a quantidade de releases que a gente tinha lá em 2008, isso aqui é porque a gente é mais ou menos quando o GitHub surgiu e a gente conseguiu compilar esse dado, tá? Se a gente for olhar lá de 2008 até 2018, os dias entre as atualizações chegarem nos clientes diminuiu bastante. Então, lá mais de quase 10 anos atrás, demorava mais ou menos 140 dias para os usuários finais receberem uma atualização de software. Hoje a gente tem números, por exemplo, falando aí de 20 dias. Existe essa estimativa que nos próximos 5 anos vão ser desenvolvidos e entregues em produção 50 milhões de novos apps e microserviços. Se a gente olhar, é mais do que nos últimos 40 anos de desenvolvimento de software combinado. Então, a gente vê essa curva exponencial, a gente vê que a quantidade de novas soluções sendo entregues em tempo real e no cloud, isso está seguindo uma velocidade que a gente não imaginava anteriormente. E quando a gente olha para esses números, né, que a gente falou anteriormente, vê o avanço desses números e desse volume, a gente consegue olhar também e ver que o open source continua acelerando. Então, aqui em 2008 foi quando o GitHub foi fundado, até 2019 a gente vê essa curva exponencial da quantidade de usuários do GitHub. Vou passar algum número desse ano sobre essa quantidade de usuários e também sobre o número de repositórios, que segue a mesma tendência, né? Então, são curvas bem parecidas e bem próximas. E quando a gente fala nesse ponto de código open source e de volumes de usuários, de desenvolvedores, hoje a gente tem que olhar para isso e imaginar que assim, 80% a 90% das novas aplicações são compostas por software open source, queira você ou queira não. Então, hoje em dia, ninguém vai, por exemplo, abrir ali um bloco de notas em branco, começar a escrever um framework do zero, um compilador ou alguma coisa do tipo. Você vai baixar uma IDE que você gosta de usar, você vai baixar uma biblioteca, um framework open source, e a partir do momento que você começa a desenvolver, você sempre vai procurar na comunidade bibliotecas que fazem aquilo que você precisa de uma maneira já pensada, já evoluída, já com a segurança que você precisa, com casos de contorno que você precisa também. Então, assim, esses 10% a 20% que estão ali é onde as empresas, de fato, vão focar no negócio delas, na inovação do produto e em direcionar aquela solução para o que eles realmente precisam. Então, assim, se a gente for pensar na quantidade, né, desse volume de download que essas bibliotecas têm, e mais do que isso, quando a gente faz o download quando a gente coloca uma biblioteca, quando a gente coloca uma dependência no nosso software, a gente não está ali trazendo só o código daquela biblioteca, a gente está trazendo as dependências dessa biblioteca junto. Porque, por exemplo, a gente pensar numa biblioteca que faz a transposição de JSON, né? Ninguém vai escrever um leitor e um
um parser de JSON na mão, vai trazer uma biblioteca que faz isso para você, mas ao mesmo tempo essa biblioteca vai trazer uma outra dependência para fazer processamento de texto. E isso tudo vai compor ali a sua cadeia de suprimento de software, né? E é interessante a gente olhar isso porque a gente sempre fala. A gente olhar para trás, eu falei assim, olha, 80% a 90% dos softwares, do código que as nossas aplicações têm, de código open source, a gente sempre pensa que o desenvolvedor é aquele ser solitário, né? Então, ele está ali, principalmente agora, né? Pandemia, todo mundo trabalhando de casa, então tem um desenvolvedor que está no quarto dele, com uma cadeira gamer, um teclado de luzinha, 3 ou 4 monitores. Você vai colocar um tubo que vai entregar café para ele ali e passar uma pizza debaixo da porta e vai chegar do outro lado, vai ter software pronto, né? Mas a verdade é que quando a gente olha para isso, na verdade, existe uma rede ali interconectada de pessoas, onde elas se comunicam, elas trocam experiências. Então, um desenvolvedor vai prover feedback para outro, que vai propor uma melhoria de como entregar um software, fazer uma revisão de código. Você vai... é o que a gente fala, assim, né? A primeira coisa, quando você vai escrever um software novo, quando você precisa de criar uma funcionalidade nova, é ir lá no GitHub ou no Stack Overflow, procurar como que se faz aquilo e copiar e colar o código, torcer para funcionar. Se não funcionar, você vai fazer uns ajustes ali no fim das contas. Então, é interessante olhar para essa comunidade aí de 50 milhões de desenvolvedores e ver que eles são um time gigantesco, que quando você traz uma biblioteca, quando você traz um framework, uma solução, desculpa, a gente está trazendo a experiência, a gente está trazendo os commits desse pessoal para dentro da nossa organização. Aí, eu acho que para aproveitar, assim, eu queria trazer um exemplo que é bem interessante. Quando a gente olha para essa imagem, assim, né, acho que ficou bem marcada na cabeça da gente do ano passado, que foi a primeira imagem feita de um buraco negro na história. Então, a primeira vez que a gente conseguiu ver muita gente falou que é um borrão, mas é uma imagem de um buraco negro. E para fazer isso, a gente teve centenas de cientistas com dezenas de telescópios apontados para o mesmo ponto do céu, vamos dizer assim. Cada um deles captou, eles eram radiotelescópios, então eles não captavam imagens, eles captavam ondas de rádio, né? E fez como se fosse um telescópio que era do tamanho da Terra. Eles receberam todo esse dado, eles tiveram que fazer uma limpeza, uma correção, ajuste de velocidade, de impureza que eles puderam ter recebido ali, de interferência nessas ondas, da velocidade, porque cada um estava ali numa posição da Terra diferente, logo a Terra rodava numa velocidade diferente para cada um deles também. Então, como que eles conseguiram, né? Se a gente for pensar, uma tarefa super difícil, vamos dizer assim, a fronteira da ciência, e a gente teve ali os melhores cientistas do mundo trabalhando para resolver isso. Quando a gente vai pensar nesse ponto, a gente sempre pensa assim, esses caras com certeza tiveram que fazer uma coisa que ninguém nunca pensou e bolar umas ferramentas e criar as próprias soluções deles, porque ninguém consegue fazer, vamos dizer assim, seres humanos normais não estão preparados para fazer isso. Mas é engraçado que quando a gente vai olhar lá o repositório deles e as dependências dos códigos, que a gente consegue ver são simplesmente, eles usaram Python, né, na maior parte do projeto, são bibliotecas Python de processamento de imagens, renderização de imagens, tratamento de dados, cálculos matemáticos que todo mundo usa. Então, NumPy, todo mundo que precisa de fazer algum cálculo vai colocar ali como dependência do seu projeto, algumas bibliotecas Python para fazer tratamento de planilhas, Excel, coisas para poder fazer, por exemplo, a transposição de arquivos JSON para uma estrutura de dados que se precisa. Então, foi assim, eles foram na comunidade, buscaram todas essas bibliotecas, contribuíram de volta e melhoraram algumas delas quando foi necessário, mas basicamente foi isso. A gente for olhar assim, no repositório desses projetos, do EHT, que é o nome do telescópio, né, desse projeto, existem ali 207 cientistas que contribuíram diretamente nesses repositórios com esses códigos. Mas é interessante, quando a gente vai olhar, vamos dizer assim, o fundo desse iceberg, existem mais de 21 mil desenvolvedores que, de alguma maneira, contribuíram para que a gente conseguisse ver essa imagem desse buraco negro. Então,
sem um apoio da comunidade, sem esse ambiente inteiro de 50 milhões de desenvolvedores que construíram soluções que eles nem pensaram, às vezes, serem úteis para fazer a imagem de um buraco negro, essa equipe de cientistas provavelmente não teria conseguido fazer o trabalho deles. E aí, vamos falar aqui um pouquinho sobre os números. Eu queria falar um pouquinho sobre os números do GitHub para a gente poder dar um pouquinho da dimensão do que a gente tem atrás da interface. Né? Então, hoje a gente tem uma base aí com mais de 50 milhões de desenvolvedores, mais de 145 milhões de repositórios públicos e privados que estão na nossa infraestrutura, mas alguns clientes nossos, por exemplo, têm repositórios que eles instalam on-premises e ficam dentro do data center deles, e aí a gente nem consegue controlar, então é um número maior que isso ainda. E só na nossa infraestrutura a gente gerencia aí mais de 1 bilhão de contribuições. Então a gente tem desde os principais projetos open source. Então, por exemplo, hoje vocês ouviram muita gente falando sobre Docker, sobre Kubernetes, projetos, por exemplo, de machine learning como TensorFlow, todos esses projetos estão lá dentro do GitHub. NPM, que era um projeto separado, agora ele é uma empresa do nosso ecossistema que a gente comprou. A gente tem empresas super inovadoras, igual a Jenny falou sobre os times do Spotify agora mais cedo, né? Então, assim, os digital natives que estão produzindo tecnologias inovadoras e criando novas formas de trabalhar, até empresas super tradicionais que estão trabalhando com a gente no processo de transformação digital deles. Por exemplo, a American Airlines, o Walmart, a Ford, o HSBC, empresas do setor financeiro. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 50% das empresas Fortune 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, são clientes do GitHub de alguma maneira. E melhor do que isso, a gente tem também o maior ecossistema de DevOps. Então, todas as ferramentas, de alguma maneira, se integram com o GitHub para poder entregar a melhor experiência para os desenvolvedores. Falando isso tudo, é engraçado quando a gente começa a olhar. Aí, pessoal, desculpa eu não traduzir a imagem como um todo, porque ela, de fato, veio para mim. Ela é uma imagem nossa, que a nossa equipe de design fez, então não consigo mexer nas legendas, mas existe aí essa estimativa que o próprio LinkedIn fez, junto com o pessoal do Gartner e algumas outras empresas que tem da Microsoft, que no fim de 2030 vai existir aí esse gap de 1 milhão de desenvolvedores, ou seja, vão ter 1 milhão de posições de desenvolvimento de software abertas no mercado que a gente não vai ter pessoas para suprir. E é engraçado quando a gente olha que a gente pensa, né, que as empresas de tecnologia são as empresas que mais demandam os desenvolvedores. Que a gente pensa, por exemplo, um GitHub da vida, uma Microsoft, Google, etc. Mas, na verdade, a gente consegue olhar, por exemplo, que o setor de varejo, de energia, financeiro, saúde, manufatura, eles estão passando por esse mecanismo de transformação digital e eles estão se transformando em empresas de software e eles vão ser as novas, vamos dizer assim, os grandes demandantes de desenvolvedores, de pessoas da área de tecnologia nos próximos anos. Então, com isso, a gente consegue, vamos dizer assim, posicionando, fazendo um apanhado aqui desses últimos slides, né? A gente tem 3 principais tendências. Os desenvolvedores, como esse centro e impulsionadores da inovação, então aquilo que a gente falou desse gap de 1 milhão de desenvolvedores que existe no mercado. O open source está na sua cadeia de suprimentos, quer você queira ou quer não, e uma vez que você faz o uso de alguma solução open source, você está dando, é o que a gente diz ali, né? Permissão de commit no seu código para milhares de desenvolvedores. É importante de sempre pensar. Isso trazer uma biblioteca open source, trazer soluções já prontas para a minha cadeia de software. É importante para não perder tempo reinventando a roda, mas como que ao mesmo tempo eu asseguro que eu não estou trazendo ali junto com isso uma vulnerabilidade ou uma falha de segurança, um backdoor na minha aplicação. Então, a gente do GitHub olha para isso falando assim, já que se não todas, boa parte das soluções open source estão com a gente hoje, estão dentro do GitHub. Se os desenvolvedores usam o GitHub para discutir as soluções e para hospedar seu código, a gente também se sente na responsabilidade de dar as ferramentas para que, uma vez que as equipes e as empresas, os projetos open source estão fazendo também o uso de soluções open source, que eles consigam fazer isso de uma maneira segura e a gente quer prover soluções para isso. E a adoção do cloud possibilita ciclos mais rápidos. Então, usar cloud facilita com que as pequenas
as gigantes empresas tenham escalabilidade, consigam se adaptar mais rápido, consigam pensar numa infraestrutura moderna, garantir a segurança das infraestruturas, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para isso, a gente vê que 93% das implementações de DevOps não estão otimizadas. Então, às vezes, eles pegam processos antigos e só trocam o nome das funções ou o nome das pessoas por uma coisa mais por um nome mais bonito, ou às vezes eles criam soluções parciais. Então, por exemplo, se a gente for pensar, não adianta você ter uma ferramenta de CI, CD, se você de fato não implementa teste, não tem uma parte da sua infraestrutura codificada, da sua implementação de infraestrutura codificada. Então, é importante pensar como DevOps, não como simplesmente uma coisa que você faz o que dá, mas é o conjunto das soluções que você precisa implementar. Então, pegando isso tudo, quando a gente olha assim, ok, entendi que o Open Source vai estar no meu fluxo de trabalho, queira eu, queira não, mas como que as empresas fazem uso disso? Aquilo que eu falei, né? Como que eu pego os fluxos de trabalho de uma comunidade Open Source, como que eu pego o que eles fazem bem, trago para dentro de uma empresa, colocando aí camadas de governança, camadas de segurança. Para isso, a gente tem esse conceito que a gente chama de inner source. Então, ele vai ser comum, se algumas pessoas vão estar familiarizadas com eles, outros não, mas eu vou passar aqui alguns pontos importantes. Então, o que é inner source? É aquilo que eu falei, aplicação dos princípios do open source no desenvolvimento corporativo. E ele tem alguns objetivos. Então, como que eu aumento o reuso de soluções entre as minhas equipes e dentro da minha organização? Então, já que eu tenho uma solução entregue, como que eu faço com que outras equipes reutilizem isso e não fiquem reinventando a roda? Como que eu aumento a colaboração? Então, às vezes, eu preciso fazer com que as equipes não só reutilizem alguma coisa que está construída, mas colaborem para que ela seja melhorada, para que ela seja expandida e torne o uso dela mais factível por outras equipes. Cria esse senso de comunidade para que um ajude o outro da melhor maneira e se sinta tranquilo para poder fazer interações, tirar dúvidas, pedir auxílio, fazer o que for. E, no final, o que a gente quer é ter software melhor e mais rápido. Que eu consiga ter cadência, que eu consiga ter qualidade e que eu consiga agradar os meus clientes no final. Para isso, a gente tem alguns princípios. O primeiro, sourcing é aberto. Eu sou sempre aberto por padrão e eu vou fechar aquilo que, por algum requisito de segurança de informação, legal ou governança, eu preciso fechar. É transparente de maneira que as pessoas, as equipes vão conseguir ver não só onde eu tenho sucesso, mas também onde eu falhei para aprender com esse erro. Eu vou trazer a participação, então reduzir o atrito para que outros times, outras equipes consigam participar comigo na entrega de um artefato de software ou de uma aplicação. Colaborativo no sentido que a gente sempre vai ser aberto a receber novas ideias e receber contribuições. E um ponto que é super importante, que a gente chama de governança, né? Então, governado porque eu tenho que ter regras, eu tenho que seguir ali as minhas hierarquias, e às vezes eu tenho que garantir que eu vou ser auditável, por exemplo, para as empresas que têm mais regulação. Então, acho que todo mundo já passou por fazendo assim uma anedota, acho que todo mundo já passou em algum momento por coisa desse tipo. Assim. Imagina que chegou uma pessoa nova na equipe de você, ou na empresa mesmo, e está trabalhando lá um tempo, vocês estão ensinando assim como fazer as coisas, e ele fala assim, cara, e se a gente fizesse tal coisa? Aí vem ou alguém que já está mais cansado naquela equipe, ou que já participou de um projeto anterior, ou alguém que não está no bom dia, qualquer coisa do tipo, e fala assim, olha, a gente já tentou fazer isso muito tempo atrás e não funcionou. Aí essa pessoa que tentou propor uma ideia, que tinha ali, vamos dizer assim, às vezes quis propor uma inovação simplesmente, falou assim, tudo bem, e tá ok, vamos para o próximo. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa que propôs uma solução não conseguiu desenvolver a ideia dela, houve ali um bloqueio dessa sugestão e dessa inovação. Então, a gente não cria um ambiente propício para receber novas ideias e para inovar dentro das equipes. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar, quando a gente tem um ambiente mais propício ao inner sourcing, vem lá, né? Assim, essa pessoa vem, e se a gente fizesse tal coisa? A pessoa vai falar assim, olha, a gente tentou fazer isso há algum tempo atrás, dá uma olhada aqui nesse pull request, dá uma olhada aqui nessa issue, nessa tarefa.
essa pessoa que fez a proposição da ideia vai ler, vai ver todo o contexto, vai ver todo o código que foi gerado, se foi feito algum experimento, as possíveis soluções que foram adotadas, o contexto da época, e vai falar assim, olha, entendi, parece que naquela época a gente vivia, a ferramenta era assim, a tecnologia não suportava, ou a empresa estava com tal contexto. E se a gente fizesse uma outra abordagem? Ou se a gente tentasse fazer isso agora, dado que não existe tal contexto, pode ser que funcione. Então, é engraçado quando a gente olha para isso, assim, eu não sei quão familiar todo mundo está com pull request, mas pull request basicamente é quando você propõe uma mudança de código e as pessoas vão fazer revisões de código ali dentro e discutir essas mudanças. A gente torna a parte toda de discussão, documentação e análise de uma solução perto do código. Então, eu não tenho, vamos dizer assim, uma ferramenta separada para poder fazer a gestão do projeto e das atividades das pessoas e uma outra ferramenta para gerenciar o meu código. Eu coloco isso tudo junto, perto, para que mais do que ter essa parte social, mais do que ter o código e as validações desse código no lugar, eu vou tornar aquilo que a gente falou no começo. Eu vou tornar o desenvolvimento de código uma atividade social, uma atividade onde as pessoas vão conseguir discutir ali as ideias deles e guardar isso para a posterioridade. Então, gera, sim, uma documentação. Então, o que é importante para a gente chegar nesse ponto, né? Assim, algumas pequenas notas que é importante a gente ter. Primeiro, deixe seus repositórios tão abertos quanto possível. Então, sempre que possível, vocês vão deixar um repositório de que todo mundo dentro da organização de vocês consiga ler, consiga acessar o código. Obviamente, você vai restringir e proteger sobre quem pode comitar e escrever código ali dentro. Mas quando todo mundo pode ler pode acessar esse código, mais pessoas vão querer contribuir de volta ou vão querer utilizar a solução que você gerou. Utilizar um sistema de controle de versão único e que seja altamente buscável para promover o descobrimento. Então, que as pessoas consigam... imagina, né, tem organizações que usam assim, cada pedaço do software ou cada ferramenta usa um sistema de controle de versão diferente, usa uma plataforma diferente. E, às vezes, quando uma equipe ou um gestor está procurando uma solução parecida, ele procura em 2 sistemas, mas por ele não ter procurado no terceiro ou não saber que o terceiro existe, ele não conseguiu encontrar um trabalho de uma outra equipe que é muito parecido com o que ele tinha e que eles poderiam ali trabalhar juntos para criar uma solução só que fosse mais robusta, ou ele não ia ter que reinventar a roda e ia poupar para a empresa ali alguns milhares de reais. Utilizar várias formas de documentação que elas sejam direcionadas para cada audiência. Então, assim, eu tenho que ter uma documentação que é para o mantenedor e para o desenvolvedor daquela solução específica. Eu vou ter que ter uma outra documentação para uma pessoa que só consome aquela solução. E, às vezes, eu vou ter que ter uma outra documentação muito mais genérica para o usuário final dela, que só vai ver a interface. Então, às vezes, eu preciso de documentar o meu código, eu preciso de documentar como usar aquele pedaço de software que eu estou codificando ali, mas, ao mesmo tempo, depois eu tenho que ter uma documentação de como que um usuário de negócio vai usar aquele módulo que eu fiz do meu pedaço de software também. Linkar repositórios similares para ajudar as pessoas a encontrar trabalhos que são parecidos. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um mecanismo de análise de riscos, às vezes eu vou poder ter uma outra equipe ali dentro que ele está fazendo simplesmente o motor que faz os cálculos estatísticos e atuariais que eu estou usando ali de baixo. Então, posso linkar essas plataformas para que simplesmente os usuários consigam fazer rastreabilizar, assim, né, vamos dizer, as soluções que compõem aquele ecossistema. E um ponto que é importante, diminuir o atrito e ter fácil acesso às versões, release notes e binários para facilitar com que todo mundo consiga ver o histórico, ver o que tem naquele pacote e consiga usar aquilo de uma maneira mais fácil possível. Então, para a gente fechar falando de inner sourcing aqui, o que eu queria deixar muito claro é, sempre quando você estiver pensando em inner sourcing, é importante quando você fazer 3 perguntas-chave, né? Quando estiver começando a fazer uma solução, começando a fazer uma aplicação, perguntar para a sua equipe, assim, a gente já procurou por isso antes? Isso está em algum lugar? A gente pesquisou na nossa base de dados, na documentação, na nossa base de código, se isso existe? Se a gente vai desenvolver uma nova solução, como que a gente vai fazer com que isso seja reusável por outras equipes? E como que a gente vai tornar isso visível para que
outras pessoas consigam acessar essa informação, acessar esse código, contribuir, reutilizar, etc. Então, assim, eu vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente está bem apertadinho de tempo, para a gente não ficar, para conseguir terminar no horário. Mas é engraçado quando a gente pensa, né, que existe assim, uma estrutura de comunicação dentro das organizações. Então, se a gente imaginar que o amarelo quer comunicar com o vermelho, ele teria, né, que fazer assim, comunicar com o líder da equipe dele, esse líder da equipe dele ia ter que comunicar com o líder do departamento dele, que ia comunicar com o líder de outro departamento para pedir uma informação parcial para o usuário verde, que ia devolver essa informação, informar o líder do time azul, por exemplo, para chegar no setor roxo, passar pelo líder do setor, desse time do setor roxo, o líder da equipe, até que chega nele. Então, o tanto que isso gera de ruído e o tanto que essa informação pode demorar a chegar, compromete uma estrutura de comunicação fluida, de velocidade e de resolução de problemas dentro de um time, principalmente quando a gente fala de um time de software. Mas isso quando a gente pensa aqui que a gente tem 100 e pouquinhas pessoas trabalhando. A gente pensar em grandes organizações, por exemplo, essa que tem milhares, o verde, o amarelo e o roxo, eles estão aqui. Mas imagina como que eles vão se descobrir, como que eles vão se comunicar um com o outro. É quase impossível, né? Então, por mais que a gente veja que eles estão aqui, é uma estrutura de comunicação super complexa. Então, a gente tem que criar estruturas dentro das empresas que elas consigam reduzir o atrito e fazer com que essa conversa seja mais direcionada. Então, tem a lei de Conway, que ele fala assim, uma organização que desenha um sistema vai, inevitavelmente, produzir uma arquitetura desse sistema que é uma cópia da estrutura de comunicação dessa organização. Então, é um pouco difícil de pegar de primeiro, mas você vai ver que faz muito sentido, que é, uma vez que eu estou desenhando um sistema para essa organização aqui, e essas pessoas estão levantando os requisitos, tentando entender como é o fluxo de informação dentro da empresa, eles vão simplesmente replicar um software que replica esse fluxo de comunicação. Mas uma frase que eu gosto melhor é a do Paul Bataille, que ele fala: todo sistema é perfeitamente arquitetado para entregar os resultados que ele entrega. Então, assim, se você tem um sistema que ele não funciona bem, que ele não está entregando os resultados que você deseja, repensa como a sua organização está estruturada ou como você levantou isso, porque ele foi pensado para... ele está funcionando do jeito que ele foi construído, que ele foi arquitetado para funcionar. Então, é aquilo que a gente fala, né? Se a gente for pensar, isso aqui é uma piada interna que a gente tem sempre, que se a gente fosse sempre fazer um sistema que faz tudo, ou pensar numa solução que ela é super abrangente, que é super customizável, eu ia ter algumas bizarrices que eu, por exemplo, essa dos checkbox, que você pode customizar tudo na sua vida, ou você pode ter aplicações que você simplesmente não sabe o que fazer com todas as opções que você tem, né? Por exemplo, essa aplicação de renomear arquivos, e até coisas bizarras, por exemplo, o Word cheio de add-ons, que a gente pensar assim, e a gente pensa o Word no passado, né, que ele era cheio desses itens, e como ele é hoje, como ele é organizado, ele é pensado no usuário final, a gente vê como essas coisas evoluem. E para isso que é importante a gente sempre pensar que vão sempre existir as estruturas formais. Então, por exemplo, dentro da minha organização eu tenho um grupo de desenvolvedores A, um grupo de desenvolvedores B, um grupo de desenvolvedores C. Essas são estruturas formais. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter estruturas informais, que vão perpassar ali relacionados a expertises, e vão estar ali trabalhando numa tecnologia que eles dominam, numa solução ou numa aplicação que eles dominam mais. Então, essas estruturas informais que são focadas ali na expertise das pessoas, eles vão sempre compartilhar com as estruturas formais e dentre as estruturas informais os seus colaboradores. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos especialistas em JavaScript, eu tenho esse vermelho aqui, que ele é do grupo A, mas ao mesmo tempo ele é do grupo de segurança, porque ele entende de segurança também. Ao mesmo tempo que eu vou ter alguém de segurança que ao mesmo tempo domina SQL. Se a gente for pensar no leque que isso abre para a gente, eu vou trazer coisas do tipo, toda vez que eu tiver uma revisão de código que eu tenha que fazer, que tenha uma mudança de banco de dados, eu posso inclusive pedir uma pessoa que é do equipe de banco de dados e de segurança para ver se aquilo não abre uma brecha de segurança na minha base de dados. E eu posso fazer isso entre as pessoas. Então, imagina que meu grupo B está desenvolvendo uma solução e eu posso pedir que uma pessoa do grupo A revise a solução do grupo B para poder ter ali uma transferência de conhecimento, para trazer um olhar de fora, para trazer uma nova experiência com isso também.
Dado que a gente falou, né, de comunidade, de criar essas comunidades internas, como que eu posso usar a força que essas comunidades têm para aumentar a segurança das aplicações que a minha empresa entrega? Então, só trazer uns números antes para vocês, eu acho que é sempre importante contextualizar com esses números. É claro, assim, acho que eu nem vou entrar muito nesse mérito do quão mais caro é corrigir um bug de segurança, quanto mais eu deixo ele avançar na minha cadeia, ao ponto que se a gente pensar assim, quando eu tenho uma falha de segurança, o custo que eu tenho para corrigir, o custo que eu posso ter nas ações da minha empresa, nos negócios, na minha imagem, isso é incalculável. Mas existe aí também um problema que, ao ponto, aqui até esse número está um pouquinho desatualizado, ao ponto que eu tenho hoje na comunidade 40 milhões de desenvolvedores, eu tenho só 70 mil profissionais de segurança espalhados pelo mundo. Então, existe essa desproporcionalidade entre eu ter 570 vezes mais desenvolvedores do que profissionais de segurança. Então, eu falar que eu vou ter um processo de segurança, onde eu vou ter um cara no fim do meu processo que ele vai avaliar se o meu código está seguro, se a minha aplicação está segura, eu simplesmente não vou conseguir manter um ritmo ali de entrega. Então, como que eu faço com que esse gap, né, essa diferença, seja composta e resolvida por inteligência, seja resolvida por uma ferramenta? Então, assim, como que se a gente for pensar como que a gente do GitHub pensa nisso, né? Se a gente for pensar numa resposta de segurança para um incidente de segurança típico, eu vou ter ali um teste de penetração, eu vou ter um programa de recompensa, uma equipe que está verificando logs, ou a própria equipe de desenvolvimento, meus analistas de segurança, encontraram um bug de segurança na minha ferramenta. Eu vou ter ali a minha equipe de desenvolvimento que vai fazer o diagnóstico para entender por que esse bug de segurança acontece e vai fazer ali a correção desse bug original. Só que aí tem um problema. Imagina que esse mesmo bug ele acontece em outro pedaço do software, ele acontece em outro pedaço da minha aplicação. Ou melhor, como que eu vou garantir que esse bug não vai acontecer dali 6 meses, dali 1 ano, quando chegar um desenvolvedor novo, quando a minha equipe tiver rodado, ou quando a gente simplesmente esqueceu que esse bug aconteceu lá atrás? Né? Como que eu vou garantir que a gente não vai ter essas recorrentes? Então, é nesse sentido que a gente do GitHub desenvolveu uma... isso aqui é um ponto importante, que a gente fica como se fosse naquele jogo de bater na topeira, assim, né? Você bate uma sobre a outra, ela vai vir de novo, e você vai ficar nesse ciclo infinito, que vai te cansar, vai te estressar, e suas aplicações vão continuar vulneráveis. Então, a gente olha para isso sob uma perspectiva de como que eu vou usar, primeiro, comunidade para fazer isso e como que eu vou criar um mecanismo que vai me ajudar. Então, a gente desenvolveu uma linguagem de fazer queries em código, do mesmo jeito que tem SQL, que vai procurar, vamos dizer assim, dados numa base de dados. A CodeQL é uma linguagem que a gente desenvolveu que vai procurar comportamentos de código e dentro da sua própria base de códigos. Então, uma vez que, imagina assim, inclusive é importante falar que essa é uma linguagem open source. Se vocês forem lá, github.com/codeql, se eu não me engano, ou github.com/github/codeql, vocês vão ver o código-fonte dela. E várias queries que a gente já tem construídas. Hoje já tem aí mais de 2.500 queries. Então, imagina, se teve um bug de segurança, a minha equipe de desenvolvimento fez o diagnóstico desse problema de segurança, desse bug, e fez a correção do ponto original onde ele aconteceu. Mas uma vez que eu fiz esse diagnóstico, eu vou proporcionar o que a gente chama de análise de variante, né? Eu vou escrever uma query que vai procurar esse comportamento em toda a minha base de código. E aí, com isso, eu vou descobrir essas variantes desse código na minha base inteira. Então, vai ser o mesmo problema que acontece em outros repositórios, em outros arquivos, em outros caminhos, eu vou usar o CodeQL para fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu vou ir melhorando essa query para que ela me traga cada vez melhores resultados. E, por fim, para eu garantir que eu vou ver onde isso acontece na minha base atual, mas garantir também que isso não vai recorrer, eu vou usar essas queries para rodar sempre quando eu tiver, por exemplo, uma sugestão, um pull request de um código novo. Eu vou executar essas queries que vão me falar assim, olha, esse código que você está entregando, essa mudança que você está propondo, ela vai estar ali entregando uma vulnerabilidade que a gente já encontrou lá atrás. E eu vou fazer essa correção na revisão de código para prevenir que esse bug ou venha acontecer novamente, ou que ele apareça num pedaço de software que ele não aparecia mais. E por que é importante quando a gente fala de comunidade disso, né?
Porque existe ali uma série de queries que a gente, os nossos analistas, os nossos pesquisadores de segurança fazem, que são quase 3.000 queries hoje já. A comunidade vai estar ali desenvolvendo novas queries para os problemas que eles encontram. Então, você vai ter empresas do tipo, do porte de Microsoft, Google, Uber, Mercado Livre. Eles vão estar desenvolvendo queries para problemas e vulnerabilidades que eles encontram. E você pode desenvolver as suas próprias queries que você quer utilizar, seja para a sua equipe, seja para a sua empresa, que às vezes vão ser mais sensíveis e mais direcionadas para o tipo de solução que você tem. E às vezes, você pode encontrar um bug, escrever a sua query, publicá-la para a comunidade, revisar e contribuir de volta, que assim você vai ter uma query melhor sendo executada dentro das suas análises de segurança. Né? Então, qual que é o ponto disso? Assim, não existe uma pessoa, uma equipe de pessoas que pode fazer um progresso que toda essa comunidade de 50 milhões de desenvolvedores pode fazer junto. E é por isso que a gente fala assim, que existe essa necessidade de ter uma comunidade fazendo isso, que não pode contar só com que o nosso time de engenheiros, que vou te falar, o melhor time de engenheiros de segurança do mundo, possui lá hoje. Tanto é que o próprio Google usa a nossa plataforma de segurança para poder fazer as validações das aplicações deles. E voltando para isso, assim, como que além de utilizar para colocar segurança, como que eu vou usar a comunidade para aprender e reaproveitar as melhores práticas deles de mercado quando a gente fala desses pontos técnicos, né? Então, é aí que entra o que a gente fala das nossas actions, dos nossos packages. Então, se você for no GitHub hoje, aqui esse número está até desatualizado, hoje a gente tem mais de 4.500. Actions são automações, são fluxos de trabalho, são integrações que a comunidade desenvolve para você poder trazer dentro do seu workflow de CI, CD e reutilizar isso. Então, imagina assim, quando as empresas ou os times pensam, assim, olha, eu tenho que fazer uma entrega de uma aplicação usando Kubernetes com tal tipo de escalabilidade, usando 3 nuvens com redundância para poder facilitar o meu trabalho. Você pode ter certeza que alguém no mundo inteiro já precisou fazer esse tipo de trabalho e você não tem que fazer nada do zero. Você vai na comunidade, busca uma action que faz isso para você e simplesmente ajusta ela para estar dentro do seu workflow. Então, é o que a gente fala, né? Assim, apesar de ser uma ferramenta assim, com o objetivo principal de ser uma ferramenta de CI, CD, as actions servem para você automatizar o seu workflow para fazer qualquer coisa. Então, você pode monitorar as issues, né, que são as unidades de trabalho, para você executar caso de teste automático. Você pode fazer uma triagem de issues baseado em palavras-chave. Então, pensa que, por exemplo, toda vez que alguém criar uma issue de bug, você vai automaticamente notificar a equipe de incidente e vai tentar fazer um deploy do seu branch master num sandbox para ver o que está acontecendo. Você pode categorizar os seus pull requests dado o tamanho da mudança. Então, imagina que você tem ali 300 commits que está mudando 15 arquivos e mais de 1.000 linhas de código. Você pode falar que esse é um pull request gigante. Ao mesmo tempo, se você tiver um pull request que muda um arquivo e uma linha, que é uma chave às vezes, ou a anotação de uma função, você vai falar que é um pull request minúsculo e definir qualquer coisa ali dentro. Isso tudo, já existem actions que fazem isso para vocês. Se vocês tiverem alguma demanda disso, não precisa reescrever nada do zero. E você pode fazer o que você imaginar. Então, assim, se você for na comunidade, você vai achar coisas do tipo, um usuário que escreveu uma action que toda vez que ele comita código, sai MMs de um dispenser para ele ali. Então, pensem que o céu é o limite ali que vocês podem fazer. Bom, estou chegando ao fim. Acho que queria deixar aqui essa frase do nosso CEO do NET, que ele fala que escrever código é o maior esporte em equipe que existe no mundo hoje, provavelmente sempre vai ser. Então, nunca ignorem o valor da comunidade, sempre busquem o suporte da comunidade, das pessoas que trabalham com você e das pessoas que estão espalhadas pelo mundo. E eu queria deixar só um videozinho aqui, pessoal, vou terminar bem no tempo, ele é bem rapidinho, que eu acho que ele mostra bem como a gente olha para isso.
Pedro, tá sem som. É sem som mesmo? Você tá sem áudio também. Deveria estar com o meu som. Deixa eu colocar aqui para sair o som do meu computador. Então, tem que provavelmente descompartilhar e compartilhar de novo, aí marcar o íconezinho embaixo de som do computador. Só um minutinho, pessoal. Aí tem que descompartilhar isso. É na parte inferior da telinha de compartilhar, tem uma checkzinha. Ah, tá. Pode voltar. Something that sparks others to create new applications, Sorprendente. new ideas, फिक्र ना करें, आपका बेटा ठीक हो जाएगा. new innovations we can only begin to imagine. Solving real problems larger than ourselves. Building the future together. Pessoal, é isso. Obrigado pelo tempo. Sei que está tarde para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente vai estar aí. E também tem o Fishbowl mais tarde, daqui a pouquinho. É isso. Pedro, fechado com chave de ouro, bicho. Parabéns aí pela apresentação. Que legal, cara. Que legal. Que parada complexa, né? Muito bacana. Pedro, tem uma pergunta que o Leandro faz. Ele pergunta o que mudou para a GitHub depois que a Microsoft fez a aquisição e quais são as expectativas para os próximos anos. Aí, qual é a visão da GitHub para o futuro? Aí? Meio que o vídeo dá uma demonstrada nisso, mas fala um pouquinho. Não, mas essa é uma boa pergunta. No fundo, assim, operacionalmente não mudou muita coisa. A gente continua sendo uma organização totalmente à parte. Então, eu diria que mudou no mundo comercial e enterprise, mudou para a gente um pouco no sentido de a gente pode, por exemplo, quem é cliente Microsoft consegue comprar GitHub no mesmo papel da Microsoft. Muitas coisas nesse sentido. A gente continua sendo organizações completamente separadas, então eu não tenho interação, eu não tenho, vamos dizer assim, participação nenhuma na Microsoft, não tem pessoas da Microsoft que vão definir alguns direcionamentos dentro do GitHub. Que existe hoje, por exemplo, existe uma equipe central que cuida de uma equipe de produto central que olha para GitHub e Azure DevOps. Então, o diretor de produto que cuida disso tudo hoje é o diretor do GitHub, que é o Shanku. Então, ele está definindo, por exemplo, ele é quem define o futuro das duas plataformas. Então, já adiantando, assim, daqui a alguns anos não vai existir mais a Azure DevOps, vai existir só a GitHub. E aí o GitHub vai começar a ganhar cada vez mais esse poder de volume. Então, antes a gente tinha algumas limitações de recurso que hoje a gente não tem mais. Então, a gente, de um ano para o outro, cresceu nossa equipe de engenharia de 1.000 engenheiros. Então, é por isso que a comunidade consegue acompanhar hoje a evolução de feature, entrega de mais funcionalidades, cada vez mais rápido. Então, é isso. Vamos dizer assim, no fim das contas, existe um lado comercial. Todo mundo que é cliente Microsoft pode ser cliente do GitHub sem ter que assinar um contrato novo. E existe um outro lado que é a gente ganhou poder, assim, né? A gente ganhou um motor novo que a gente consegue entregar mais coisa em menos tempo, sendo que a liderança e quem pensa nisso somos nós mesmos, não é a Microsoft. Show de bola.
Tem duas perguntas aqui, mas são perguntas mais voltadas aqui para o sorteio. Aí eu vou usar o teu tempinho aqui só para esclarecer isso, porque senão vai passar para o debate e aí não, vai acabar não indo. O pessoal está perguntando quando que vão começar a ser comunicados, se a gente já comunicou, quando que vai enviar a Alexa e tudo mais. Pessoal, a gente não mandou e-mail para ninguém. A gente está um mês aí envolvido com esse evento para que isso aconteça. Amanhã, ninguém do staff envolvido no evento vai trabalhar, está todo mundo liberado. O pessoal está trabalhando 14, 15 horas por dia para que isso aconteça. Na verdade, só eu vou trabalhar amanhã, porque amanhã volta a vida normal, né, Pedrão? Amanhã tem cliente, reunião, cobrança. Amanhã é vida que segue. Mas a gente vai fazer todo o pós-evento a partir de segunda-feira. Então, na semana que vem, todo mundo vai começar a ser informado do que vai acontecer, quando que vai acontecer. Aí o pessoal vê, qual a previsão de envio da Alexa? A gente não tem previsão de envio da Alexa, porque quem vai enviar a Alexa é a Amazon. A gente vai informar a Amazon os ganhadores. Aí eles é que vão enviar, tá bom? Mas a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, tudo isso vai começar a ser informado para todo mundo. Beleza, pessoal? Pedro, é muito legal, sabe, ver você falar de Lady Conway, né, num dia como hoje, né, porque isso conecta tudo que a gente está falando ao longo de 3 dias intensos aí, de 10 horas de conteúdo, né? A agilidade, o DevOps, a excelência técnica, a colaboração, né, o conhecimento coletivo, tudo precisa de uma fluidez que não conecta com a comunicação hierárquica, que você tem que passar e voltar por vários fluxos onde você não tem autonomia. Então, é muito legal, cara, muito legal mesmo, muito legal. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa. Pode falar, pode falar. Não, acho que eu ia falar um pouco do ponto que acho que é sempre bom a gente martelar um pouco, assim, né? E falar um pouco do que a gente estava ouvindo da Jane. Eu ouvi um pouquinho da palestra do Ricardo hoje também, acho que ele falou um pouco disso. Que a gente não pode fazer a mesma coisa dando nomes diferentes, né? Então, no fim das contas, não adianta falar que a gente está fazendo adotando um método ágil, sendo que simplesmente eu estou pegando o meu antigo gerente de projetos, chamando ele de Scrum Master, pegando o meu antigo analista de negócio, chamando ele de PO, né? Então, se a gente não entender o que está acontecendo ali de fato, assim, por que acontece isso, o motivo das coisas estarem ali, de ser organizadas, de solução, acaba que a gente faz por fazer. Enquanto a gente, às vezes, entende o objetivo e por que foi proposto de determinada maneira, a gente acaba sendo mais efetivo nessas coisas. Né? Então, muito legal. Tem toda a razão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O CodeQL, ele é focado em segurança? Aí é dúvida minha mesmo, eu estou aproveitando aqui, vou extrair também a informação. Ele é focado em segurança ou ele também faz auditoria de prática de gerência de configuração, esse tipo de coisa? Ele é focado em bugs no geral, né? Então, assim, o nosso foco, a gente sempre, quando a gente fala em bugs... Bug do código ou bug da estrutura? Bug da estrutura GitHub ou do código do cliente? Do código do cliente. Do código do cliente. Então, assim, se você subir um código e executar o CodeQL dentro dele, a gente vai te dar uma lista de problemas que a gente encontrou. E legal. Como que isso funciona? Aproveitar uns 2 minutinhos para explicar um pouco como funciona por trás, que é relevante. Quando a gente roda o CodeQL, na verdade, a gente faz um pré-processamento do código, então a gente compila ele e monta uma base de dados com o grafo desse código seu. Então, a gente vai criar todas as dependências e vai montar essa estrutura interna. Por isso que a gente consegue fazer essa query, porque a gente montou uma base de dados com ele. E dado que a gente tem esse grafo, a gente consegue criar alguns pesos. Então, por exemplo, a gente vai te retornar uma lista de bugs priorizada com, vamos dizer assim, uma priorização com nossa opinião, que a gente leva em consideração. Severidade do bug. Se é um bug de segurança, ele tem mais prioridade. Idade do problema. Se é um bug que está ali num commit muito antigo, ele vai subir na prioridade. Porque quanto mais antigo, mais chance de alguém explorar aquele problema. Relevância do arquivo onde ele foi encontrado. Então, imagina assim, às vezes tem um bug que está no arquivo ali, que nesse gráfico que a gente montou,
ele tem uma condição super específica para chegar nele. Às vezes você vai ter um outro nó desse gráfico que ele tem um peso super grande, porque o fluxo de dado passa dentro dele o tempo todo. Então ele vai ter um peso maior também. E junto com isso a gente consegue analisar as variantes. Então imagina assim, olha, encontrei uma SQL injection aqui que aconteceu nessa classe sua. Mas a gente te mostra todo o caminho onde esse bug originou, que a gente chama de fonte, até onde ele estourou, que é o sync, que vai ver, né? Então, às vezes, você vai ter bug ali, que a gente vai te dar uma descrição desse caminho que ele seguiu, que vai ter 50 passos. Outros vão ter 3. Então, você consegue saber onde você corrigiu e onde ele vai vazar para saber como resolver melhor. Porque imagina que você vai rodar uma query dessa na sua base e vai falar assim, olha aqui, você tem 1000 erros. Você não tem, ninguém tem mão e gente disponível para resolver 1000 erros ao mesmo tempo. Né? Então, você tem que ter prioridade, saber o que você vai resolver primeiro. E, às vezes, fala assim, olha, já que você está alterando esse arquivo aqui, esse arquivo é esse pedaço de código é um dos pedaços onde tem um bug, por que você já não faz a correção do bug? Né? Fantástico, cara, fantástico. E existe alguma forma automática da gente observar padrão, assim, de como o pessoal está usando o CI/CD? Como é que está a cultura de CI/CD? Existe alguma coisa automática? Cara, a gente tem alguns relatórios disso. Tem uma página que é muito interessante, que eu vou compartilhar, não sei como que está isso registrado lá, eu vou colocar no chat para o pessoal, que chama Octoverse. O Octoverse é uma análise que a gente faz do ambiente de software e de código todo ano e lança esse estado. Então, a gente vai falar sobre linguagem de código, ferramentas de CI/CD, segurança, parará, pororô, tem de tudo lá. Adoção de ferramentas de DevOps. A gente vai lançar muito em breve, se não lançou recentemente, um status sobre ferramentas de CI/CD mais utilizados. A gente nos projetos de código aberto, o GitHub Actions já é a primeira plataforma mais usada, com mais do dobro de utilização da segunda colocada. Mas a gente ainda vê muita gente usando ferramentas que são também muito boas, tipo CircleCI, tipo Travis, Jenkins ainda é muito usado. Tá? Então, existe esse ecossistema inteiro. A nossa ideia sempre vai ser, a gente vai entregar para a comunidade, para os nossos clientes, soluções que a gente imagina que sejam as melhores práticas de DevOps. Mas se você tiver a sua própria solução, a sua própria arquitetura, a gente vai te fornecer os melhores mecanismos para se integrar. Então, é um pouco de uma visão nossa que mudou dos últimos anos para cá. Antes a gente olhava e falava assim, olha, eu vou ser muito bom em desenvolvimento de código colaborativo, e é só isso. A gente começou a ser demandado dos nossos clientes e falar assim, mas eu quero saber o que você pensa sobre DevOps, sobre CI/CD. Eu quero saber o que você pensa sobre gestão de projetos. Eu quero saber o que você pensa sobre segurança de código. E a gente teve uma demanda de gerar esse tipo de solução também. E é nisso que a gente vem trabalhando e investindo muito nos últimos anos. Mas a gente nunca vai perder a capacidade de falar assim, olha, se você é um cara que tem uma empresa, uma equipe, que está super acostumada a trabalhar com Jenkins, e tem uma infra que roda redondinha para fazer CI/CD naquilo, super controlado, com todas as auditorias que você precisa, você não precisa de mudar para Actions. O Jenkins vai funcionar muito bem ainda. Então, assim, esse é um dos exemplos, né? Isso se reflete, sei lá, para o seu gerenciador de pacotes, de dependências e tudo mais. Então, a gente nunca vai obrigar clientes nossos a usar nada que a gente vai fornecer, mas a gente sempre vai fornecer para eles uma ferramenta de primeiro nível mundial para que ele possa executar ali também. Legal. Fantástico. Pedro, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Que fantástico. Que fantástico.